Mas a pergunta que eu faço, né? Pra você, qual a diferença que pode haver entre Zubeldia e o Crespo? E o que que muda com a chegada do Crespo no São Paulo? Cara, a primeira que todo mundo vai notar já é a diferença comportamental. Enquanto um é um histérico na beira do campo, o outro é um cara mais contido, que o time vai para as quartas de final de uma Copa do Brasil, ele não vai ficar de fora e poder fazer as escolhas, como, né, acontecia com o Zubeldia, de simplesmente dar um ataque de pelanca, toma amarelo, toma amarelo. Dos 18 mil amarelos que o Zubeldia tomou, eu defendo ele de uns 3. Mas assim, eu até falei uma coisa em live no final do ano passado, que se o Zubeldia não fosse campeão paulista em 2025, era questão de tempo até ele ser demitido. Não era se o Zubeldia vai ser demitido, é quando quando o Zubeldia será demitido. Então, cara, eu perdi a paciência com ele no dia do jogo contra o Alianza Lima. Eu não gosto de ficar... demite treinador, perdeu 3 jogos, empatou 2 aqui. Não gosto. Deixa o cara desenvolver o trabalho, deixa o cara completar um ano, deixa o cara completar uma temporada. Ele chegou com o caminhão andando no ano passado, deixa ele completar aqui, mas... acho que é um cara que não mostrou nada diferente. Não teve um legado. A única coisa boa pra mim que eu consigo tirar, se a gente for muito legal com o Zubeldia, é minutagem pra Lucas Ferreira, talvez. Um pouquinho de minutagem pro Matheus Alves, mas que depois o Luciano voltou pro time titular também. Parece que os dois vão ser vendidos, então de nada adiantou os moleques criar uma casca nem nada. Mas assim, muda porque o Crespo é um... Cara, o Crespo é mais competente que o Zubeldia. Só que o time do Crespo, a gente não pode esquecer que naquele finalzinho dele já era um time pouco criativo. Só que ele não teve o fator Morumbi. Ele chegou a fazer jogo com torcida? Com 4 mil pessoas. 4 mil pessoas contra o Ceará, né? Exatamente. 4 mil pessoas contra o Ceará. Isso não é Morumbi. Óbvio, a gente tava no momento ali saindo de uma situação de uma pandemia global. Não era era um cenário atípico. Mas ele não teve torcida, ele teve metade do time no DM, uma coisa que é engraçada, né? Técnico tá pra ser demitido, tá o time inteiro no DM, aí tem um técnico novo, todo mundo já tá saudável, né? Todo mundo tá curado. É muito rápido. Todo mundo quer dar a vida, todo mundo quer estar em campo, é impressionante também, né? Tem algumas Isso coincidências é vacina técnica que chama. É minâncora. Minâncora. Os caras passam um minâncora ali e fica curado rapidinho. Mas eu não consigo, apesar de ter achado muito ruim, muito melancólico o final do Crespo, eu não consigo dar um veredito do trabalho dele, porque ele tava num cenário muito atípico. Foi aquela coisa de não tirar férias, Campeonato Paulista, exato. Aí o time quebrado. Eu não consigo pensar como é o time do Crespo contra os grandes nas condições normais. Contra os grandes eu digo, né? Porque o Campeonato Paulista tem um nível técnico, apesar de ser o melhor estadual do país, um nível técnico mais abaixo. Então eu não sei o que esperar do Crespo nessa situação, Campeonato Brasileiro direto. Que da última vez era aquela missão Copa do Mundo, tire o São Paulo da fila. Coisa que ele fez. Deram uma missão pro cara, tira o São Paulo da fila. Ele cumpriu. Já dizia Capitão Nascimento, missão dada, missão cumprida. Isso ele cumpriu. O resto foi terrível na Copa do Brasil, com erros individuais de um goleiro que eu me recuso a citar o nome. Tem alguém aqui na mesa vai defender Thiago Volpe? Não, né? E Libertadores também, tá? Libertadores também, aquele Exato. chute do Patrick de Paula, pode ser? Patrick de Paula. Totalmente defensável. Os jogos contra o Fortaleza, que ele decide... A gente tá ganhando de 2-0, ele entrega 2, aí depois quem assume é o treinador. Mas vamos ver, Emerson. Eu tô mais positivo. Depois que é o Crespo, eu falei, pô, beleza. Ele vai ter apoio popular logo de começo, tanto que eu falei no início aí da live. Pra mim não foi uma escolha técnica, porque se a diretoria de São Paulo entendesse de futebol, a gente não tava na situação que tá. Foi uma escolha de apoio popular. Só que foi um apoio popular de um cara muito bom, muito competente. Ninguém é campeão com... Cara, ninguém é campeão com o Defensa e Justiça de uma Sul-Americana de besta. O Defensa e Justiça é o Cuiabá... Cuiabá, Argentina. Inclusive batendo o time do Zubeldia. Inclusive batendo o próprio exato. Zubeldia, é verdade. Nada, não tirando mérito, é que pra mim é muito mais fácil ser campeão de uma Sula com a LDU do que ser campeão com o Defensa e Justiça. É muito mais difícil, apesar de ser um time argentino e tudo mais. Tô esperando pelo... Foi uma final entre 2 argentinos, só esqueci o nome. Era o... Que eliminou o São Paulo no mesmo ano, não foi? O time que o Zubeldia... Lanús, 4-3. Nossa. Lanús Defesa e Justiça, isso aí. Tava 4-2 até 47 do segundo tempo. Zicado da penha. Eu sou técnico aí, né? Mas enfim, Emerson, só pra ser mais sucinto. Pra mim tá melhor que a encomenda vinda do Crespo e a demissão do Zubeldia, mas pra mim é quase tardia. Podia já ter demitido ali no vestiário mesmo contra o Vasco, podia ter demitido no 2-2 contra o Alianza Lima, podia ter demitido ao término do Paulistão. Não acho que ele teve culpa no insucesso no Paulistão, naquele 1-0 contra o Palmeiras. Mas muita coisa durante a competição ele não fez. Tanto dar essa minutagem pros meninos que foram começar a jogar no Brasileiro. Quer dizer, Matheus Alves e Lucas Ferreira não serviam pra jogar o Paulista, mas na primeira rodada contra o Sport pra entrar no segundo tempo e resolver, serviam. Então é muita hipocrisia. Só que uma coisa que o Zubeldia tinha, que eu não sei se o Crespo vai ter, é os caras correndo por ele. Porque o Zubeldia chegava na coletiva e falava,
Mi error. Mi error? Meu castelhano. Tá. Sim. Mi error. Eu errei, meu erro, fui eu, não foi o jogador, coitadinho do jogador. O Crespo já não. E os jogadores do São Paulo adoram. Não, o Alisson faz o gol. assume. O Alisson faz o gol contra o Tadieri e sai correndo abraçar ele. O Luciano faz o gol contra o Náutico, vai correndo cumprimentar ele. Mesmo sendo reserva, alternando entre reserva e titular, os caras corriam pra ele. Às vezes corria errado, mas corriam por ele. Com o Crespo, a gente sabe que aquele finalzinho dele, todo mundo largou de mão. O Reinaldo falou quase que publicamente, ó, Crespo, pelo amor de Deus, aquele finalzinho, os preparadores físicos dele, perdão. Então assim, vamos ver. Se a jogadorzada comprar a ideia dele, maravilhoso. Se não comprar, temos rebaixamento. E já falando do Superchat, antes da gente ir para nossa pauta aqui, né, que tem algumas coisas pra gente falar, o Franco fala o seguinte: o que vocês acham do Thiago Maia, Adonis Frias e Agustin Almendra? Adonis Frias e Agustin Almendra, eu acho que os três já foram citados no São Paulo em algum momento, mas o Adonis Frias eu lembro que foi na época do Crespo, o zagueiro, e o Almendra também. Eu, sinceramente, não traria zagueiro em hipótese alguma. Eu acho que você contratar e gastar dinheiro por um quinto zagueiro, lembrando que temos Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino, não faz o menor sentido. Eu acho que o Thiago Maia, sim, é uma boa opção, porque o São Paulo não tem volante, né? E ele, apesar de ser segundo volante, que sai mais para o jogo, ele consegue jogar de primeiro também. Jogou de primeiro por um tempo com o Dorival, inclusive lá no Flamengo. E é um atleta polivalente, né? Então acho assim, se fosse para pensar em contratações, para mim seria um volante. O que você acha, Van? Eu concordo, cara. E assim, zagueiro realmente a gente falou aqui várias vezes, a gente precisa de peça de reposição, mas acho que a zaga não é emergencial no momento. Nós só estamos precisando de contratações mesmo emergenciais. Nós temos ali a opção do Arboleda, Alan Franco, que a gente espera que renove, mas tem contrato até o final do ano. Ferrarese, Sabino, e temos aí, a gente estava até conversando esses dias sobre o Igão, né, que pode ser uma possibilidade. A gente acha que tipo, a quinta opção tem que ser um jogador da base, né, senão nada vai fazer sentido, né, Coutinho existe pra quê? Então eu acho que é muito isso, e eu acho que o meio campo do São Paulo, a gente sabe muito de meio campo criativo, né, mas como eu disse, é uma posição muito difícil, que cabe ao scout do São Paulo ir ao mercado, e eu acho que é isso, realmente, um primeiro volante também é uma posição muito complicada de se achar, mas que o São Paulo precisaria muito. Agora, acho que com os retornos que o São Paulo vai ter, a gente vai ter mais noção dessas peças do São Paulo, né? A gente vai ter agora Alisson e Marcos Antônio, provavelmente. A gente tem o Bobadilha, temos o Pablo Maia, que não retornou tão bem, né, depois da lesão, mas a gente sabe que isso envolve muito processo, não tem como, a gente tem que ter paciência. Temos também as opções da base, né, Léo? Vamos ver se o Crespo talvez vai aproveitar aí Negruti, enfim. Luan. O Hugo que volta e também não sabemos quando. Temos o Luan, que é aquela grande incógnita que a gente está muito assim, ansioso para saber como que vai ser essa gestão, né, da questão do Luan. Então, eu acho que é isso. Acho que o São Paulo precisa realmente pensar nessas contratações pontuais. Que nem a gente falou muito do Biel, por exemplo, né, que foi aquele jogador do São Paulo, enfim, foi oferecido, teve interesse, não sei. E agora o Corinthians também tá próximo de contratá-lo, tá se negociando com o Sporting, aquela coisa toda. E a gente até tratou do lance de o São Paulo precisa realmente de pontas, né? O São Paulo tem muitas opções no ataque pro Crespo conseguir variar o ataque da maneira que ele quiser, mas o problema é que muitos jogadores no departamento médico, né? Então isso também atrapalha, que a gente precisa ter muitas pontas ou muitas opções ali, mas quando você vai colocar para jogo, você não tem à disposição. Então é mais realmente recuperar esses atletas e ver essas posições que a gente não tem reposição. E assim, eu acho que as reposições do São Paulo também, a gente não vai, por exemplo, achar um outro Oscar. Por exemplo, para mim o Oscar é um jogador diferenciado. Apesar dos apesares, das circunstâncias, enfim. Mas ele é um jogador diferenciado. A gente não vai encontrar, talvez, um atleta do nível dele. Mas a gente não pode pegar também um muito abaixo. Porque daí quando você tira o Oscar e você coloca o outro, o time fica muito desfalcado, assim, de questão de qualidade técnica. Então, acho que é saber agora fazer a gestão do elenco, porque eu vou dar um exemplo do Palmeiras, que é o Paulinho, por exemplo. Paulinho pode jogar 30 minutos, que seja. Paulinho entrou, jogou 30 minutos, fez o que precisava fazer e saiu. E depois agora vai fazer cirurgia e tudo mais. Eu acho que são situações diferentes, mas o São Paulo, a gente precisa usar o Oscar de maneira inteligente. E estava sendo feito totalmente ao contrário. A gente estava utilizando o Oscar, por exemplo, em jogos que não era para ele entrar, com um gramado desfavorável, em jogo desfavorável, em situação desfavorável. Então, querendo ou não, a gente tem que saber utilizá-lo de maneira inteligente, com gestão de elenco. A gente espera que essa comissão técnica trabalhe dessa forma. Não só com ele, outros atletas também. Jogadores da base que precisam de mais minutagem, essa coisa toda. Então, acho que isso vai interferir muito na questão da gente pensar em contratações, quais são as posições que a gente precisa. Mas eu concordo com você que zagueiro não se cabe agora trazer.
e essa quinta opção tem que ser de Cotia, para dar oportunidade para os garotos. E também acho que a questão do meio campo de volante, porque é a posição que a gente sempre está necessitando e precisa de rodagem e precisa de jogador para ganhar minutagem e para dar também tipo descanso. Por exemplo, o Alisson não joga tanto e enfim. Só uma coisa, o Almendra é um meia, tá jogando no Racing, fez uma boa temporada ano passado, e esse eu gostaria sim, mas o Adonis Frias não. Você concorda, Chacon? Você acha que o Almendra seria uma boa opção? Cara, eu vou te dizer, eu conheço menos assim do Almendra. Vamos lá, ponto a ponto. Começar pelo Thiago Maia. Eu gosto do nome, acho que é interessante. Mas é aquilo, cara. Ele tem contrato até dezembro de 2026, então não sairia assim tão barato. Ele ainda tem mais um ano de contrato com o Internacional e podendo renovar e tudo mais. E tinha ainda muito imbróglio com a situação dele, envolvendo o Flamengo, envolvendo o Santos, uma loucurada que tinha ali, né, sobre o Thiago Maia, que quase chegou a ser jogador de São Paulo numa época. Né? Eu gosto do Thiago Maia, mas não seria um cara barato a primeiro momento. O Adonis Frias é o seguinte, cara. Eu acho que se quiser pensar em 2026, aí eu acho que pode ser uma opção, porque ele tem contrato até o final desse ano. Né? Então aí já se torna algo muito mais viável. Né? Ele tem contrato até dezembro de 2025. Então já se torna algo muito mais possível. E ele trabalhou com o Hernan Crespo no Defensa e Justiça, antes de ir para o Clube León, onde ele está lá no México hoje. Inclusive, era um jogador visto lá na primeira passagem do Crespo, então já tem 4 anos, né? Como um zagueiro assim, cara, invistam, porque é um zagueiro que pode dar algum retorno. Acabou que ele ficou no Defensa e Justiça, que estava organizado meio que financeiramente, falou, vamos manter ali o jogador por mais algumas temporadas, manteve ali até 2023, onde ele foi contratado por 2 anos pelo León, que tem uma grana mais pesada, então ele também tá recebendo bem. O futebol mexicano hoje paga muito bem, paga dolarizado, então para ele é muito bom, ainda mais pensando se ele quiser pegar essa grana, fazer algum investimento, mandar para a família na Argentina, para ele é muito bom, né, para Adonis Frias. Mas se ele viesse para o futebol brasileiro, ele também não ia receber, sabe, um trocado ali, para um VR, sabe, de R$1.000 ali para passar o ano, para passar o mês, quer dizer, para ficar comendo lá uma coxinha, um risole lá requentado do dia anterior. Então assim, eu não acho uma ideia ruim se pensar para 2025. E aí você pode pensar em negociar um outro zagueiro, mas pensando para 2026, pensando para janeiro de 2026, ele neste momento já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo, ou com qualquer clube do mundo, no caso, né? Porque ele já está a menos de 6 meses do término de contrato. Então, da mesma forma que o São Paulo está sofrendo agora essa renovação com o Alan Franco, que não é nem por parte do Alan Franco, mas só falta o combinado mesmo, que é acertar as dívidas com os empresários, questão de luvas e tudo mais que estão aí atrasadas, mas assim, um atraso que às vezes isso é normal do futebol, não só de São Paulo, em qualquer lugar tem esses atrasos aí, se paga lá na frente, na hora da renovação, se paga tudo à vista, então para os empresários isso já é mais comum, mais tranquilo. Para o Alan Franco, até onde a gente sabe, não está devendo nada, assim, efetivamente, daquela coisa mais pesada, que gera problema judicial e tudo mais. Então, eu acho que tem que renovar com o Alan Franco, e o Adonis Frias pode ser uma opção para a temporada 2026. Acho que pode se pensar como um pré-contrato. E o Almendra tem um ponto que, assim, eu acho que acaba não valendo, porque teria que fazer o investimento também, ele tem contrato até dezembro de 2026, e ele me parece muito mais um camisa 8 do que um camisa 10. Ele me parece muito mais um cara que não vai estar dando tanta assistência lá na frente, e sim organizando o meio de campo. E o São Paulo acabou de renovar o contrato de empréstimo com o Marcos Antônio, e certamente lá na frente contratará o Marcos Antônio, a não ser que algo no percurso saia muito do caminho, né? E aí você tem o Alisson ainda, que não é um jogador que o São Paulo tem o desejo de revender e nem tem muito mais mercado por conta da idade, mas ainda assim é muito importante taticamente para o esquema do São Paulo, para o grupo e tudo mais. É um jogador que se reinventou na posição. Então acho que de 8, o São Paulo está bem servido. Ele precisa prestar mais um pouco atenção no camisa 5. Acho que o camisa 5 é aquele que pega um pouco mais, um lateral direito com a saída do Igor Vinícius, a gente já falou, pode ser discutível, gostar ou não, mas era uma peça a mais. Eu acho que não tem que ir no mercado atrás de um lateral direito e sim fazer a transição Cedric para a molecada. E um camisa 10. Eu acho que o camisa 10, para você ter uma sombra ali no Oscar, não uma sombra para incomodar o Oscar, porque eu acho que nível técnico é difícil que tenha alguém, mas alguém para, sabe, pô, o Oscar cansou. Para jogar. Característica.
entendeu? Um ponta, talvez, mas eu acho que o São Paulo precisa investir um pouco mais na base. Desses 3 nomes, cara, o Almendra talvez seja o que eu menos faria um esforço para trazer. Thiago Maia entendendo questão de contrato, como é que funciona e tudo mais, quanto se pagaria também por ele. E o Frias, eu penso que poderia ser uma opção de pré-contrato, sim. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O melhor jogador do São Paulo tá de volta, se não o melhor jogador do Brasil, isso mesmo, Lucas Moura voltou a fazer trabalho em campo com o time do São Paulo. E eu vou trazer para vocês todas as informações do treino do São Paulo de hoje. O melhor jogador do São Paulo tá de volta, se não o melhor jogador do Brasil, isso mesmo, Lucas Moura voltou a fazer trabalho em campo com o time do São Paulo. E eu vou trazer para vocês todas as informações do treino do São Paulo de hoje. Ó, rapaziada, já dei um close nessa imagem aqui do Lucas Moura voltando a fazer um trabalho com o time no campo, mano, de verdade. O nosso melhor jogador tá voltando, mano, no melhor momento que a gente precisa dele. Então é isso, bora aqui pro começo do treino e eu vou estar mostrando pra vocês todas as imagens, todas as informações do treino de hoje do São Paulo. Bora lá. 8h40 da manhã, o time do São Paulo começando um trabalho aqui no campo. Nossa, devia estar uma friaca, né, rapaziada? Time do São Paulo, mano, que tá fazendo 2 treinos por dia, né, mano? Tá numa intensidade muito alta pra voltar muito bem no Brasileirão, porque a gente tá precisando voltar bem, né, mano? E esses treinamentos aí são muito importantes, porque o Zubeldia, ele passava apenas um treino, né, mano? E aí o Crespo, ele é um cara que gosta de passar uns treinos bastante pesados. Até na sua primeira passagem do São Paulo, né, mano? Ó, como vocês podem ver aqui, o Bobadilha com o Rodriguinho. Um treino de giro, né, dominou, girou. Ó, um treinamento aqui com os goleiros agora de chute. Ó, o Enzo Dias, que ainda não marcou um gol pelo São Paulo, né? Comenta aí se você acha que ele ainda marca um gol esse ano. Ó, um treino físico aqui agora. Do time do São Paulo. Agora um treinozinho de passe. O time do São Paulo, mano, que eu tô muito animado pra ver como que vai jogar com o Crespo, né, mano? Agora com uma intensidade maior, um ritmo maior de treino, creio que isso daí poderá criar até mais entrosamentos no time. Beleza, rapaziada, agora vamos para outro videozinho que eu separei mostrando o Lucas e o Ferreira, mano, que voltaram de lesão nas atividades de hoje no treino do São Paulo. Vamos ver como que foi o desempenho dos dois. Ferreirinha, né, que não quer mais ser chamado de Ferreirinha e tem que se chamar de Ferreira agora, né. Ó, o Lucas de toquinha, chegando aqui firme. Muito importante a volta dos dois pro São Paulo, né, mano? A do Lucas principalmente. Jogador mais diferente do São Paulo. Ele bem fisicamente pode ir até pra seleção, mano. No ritmo que ele tava jogando ele foi, pô. Por que não vai de novo, né? Muito diferente da maioria dos jogadores do Brasil. Uma intensidade totalmente diferente, né? Tanto que você pode ver que nos jogos ele rouba muita bola, ele consegue passar muito fácil dos caras, porque é outro tipo de jogador, né? Outra intensidade. Beleza, rapaziada. Esse daqui foi o vídeo. Agora vamos para imagens, né? Ó, o Crespo aqui conversando com o Oscar. O Oscar parecendo que tá meio assustado aqui com o que o Crespo tá falando. Ó, o André Silva aqui e o Sabino. Pablo Maia. Ian Francisco e Arboleda. Ó, o Enzo Dias. Podemos ver aqui o Rodriguinho e o Oscar, né? Provavelmente. Crespo, né, mano? Que parece bem animado nos treinos. O Bobadilha, Rodriguinho. Mais um jogador aqui. O Wendel. É, rapaziada. Primeiras imagens do treino. Agora vamos para segundas. Com o Lucas Moura aqui, ó. Deixa eu arrumar para vocês. Lucas Moura aqui. Ferreirinha, né? Que já tá dando aqueles piquezão dele. Isso é muito importante pra gente. Ó, o Lucas aqui, ó. O homem tá no foco de voltar, né, mano? Tem que tá. A gente precisa muito dele. Ferreirinha. O Lucas aqui continuando um trabalho. Parece que ele fez um trabalho intenso hoje no campo, né? Creio que ele possa voltar no jogo contra o Flamengo, mano. Seria muito importante pra gente. Num jogo tão difícil a gente ter o nosso melhor jogador. Eu quero que você comenta se você acha que o Oscar é melhor que o Lucas, mano. Na sua opinião, cada um tem a sua. Todo mundo se respeitando aqui. Agora bora pra última publicação do nosso tricolor que ele soltou no Insta. Fim das atividades em 2 períodos nessa quinta-feira, né? Podemos ver aqui o Crespo. O Oscar também, ó, que parece que tá num ritmo bom nos treinos, tá voltando bem. Bobadilha aqui parecendo que tá meio assustado.
Tá com frio, menino. Ó, o André Silva aqui, ó, dando um toquezinho na bola. A gente pode observar. Ó, o time do São Paulo aqui fazendo mais um trabalhozinho físico, ó. Bem importante, né? Porque o time do São Paulo tem jogo que parece que tá morto. Ó, o Arboleda aqui, ó, fazendo mais um trabalho de toque de bola. Podemos olhar aqui o menino Luca, que tá destruindo nos treinos, né, rapaziada? O moleque é muito diferente. Ó, o Dineno também, né? Que tem que jogar bola pelo São Paulo, hein, mano? A gente tem que torcer pra que no São Paulo ele vingue, mano. A gente precisa de um 9 ali de ofício. E aqui, pra finalizar, podemos ver o Rodriguinho, né, mano? Enfim, rapaziada, trouxe um resumo aqui das atividades de quinta-feira do São Paulo. A maior novidade de hoje é a volta do Lucas e do Ferrinha com os treinos com o time em campo, né? Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha, e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias, e a partir daí, São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Martelo batido e fechado. Jogador fechado e eu trago todas as informações para você. Vamos falar também do pedido do técnico Hernan Crespo. Quais as posições que o técnico Hernan Crespo pede ao tricolor paulista? E Lucas e Ferreirinha, será que eles já estão disponíveis para jogar ao São Paulo Futebol Clube? Tem um vídeo da SPFC correndo por aí, dizendo pelo vídeo que eles já estão aptos a jogarem. Eu conto os detalhes para vocês com as informações do olhar clínico de um grande amigo que acompanha tudo dentro do CT do São Paulo. Vamos falar também de Marinacks. E agora, hein? Será que Marinacks melou com São Paulo? Marinacks está fechando com John Testor do Botafogo nas categorias de base. Xiii, será que deu ruim? A gente vai falar sobre isso. Vamos trazer também mais um artilheiro do Sub-20 do São Paulo. Será que será mais um grande jogador do tricolor paulista? Mais um fenômeno? Vamos aguardar, eu trago as informações desse jogador para você, ok? Vamos falar também de Lucas e Ferreirinha, que treinaram, né, nessa manhã, sem sentir dores, tá? Mas a grande questão é o seguinte: a galera já se animou, achando que eles já poderiam estar à disposição para poder jogar. Bom, então vamos lá, né? Diante desse treinamento do São Paulo, obviamente que eles não fizeram um treino puxado, um treino pesado. Foi um treino extremamente leve. Tudo indica, ok? E talvez eles poderão estar disponíveis no dia 12 de julho, às 4h30 da tarde, do jogo contra o Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ok? Não é uma certeza, mas existe a probabilidade dos dois jogadores estarem à disposição do técnico Hernan Crespo, ok? Vamos lá então, vamos falar do artilheiro do Paulistão Sub-20, candidato a 9 da Copinha. Conheço o Matheus Menezes do São Paulo, o garoto já soma 10 gols em 19 partidas com a camisa do São Paulo, sendo 7 pelo estadual.
e aparece como candidato a vestir a camisa 9 na equipe na próxima Copinha, caso mantenha os seus bons números. Ele que tem se desenvolvido muito bem, tem performado muito bem, tem chamado a atenção e tem mostrado ser um jogador muito dinâmico e matador. O Matheus está emprestado pelo São José do Rio Grande do Sul até o fim de janeiro de 2026. Caso São Paulo queira comprar o jogador, teria que desembolsar R$700 mil por 60% dos direitos econômicos do atleta. Tá ok? Vamos falar agora também do pedido do técnico Hernan Crespo. O técnico Hernan Crespo quer reforço no tricolor. Depois dos treinamentos do São Paulo Futebol Clube, o Hernan já percebeu as principais deficiências do São Paulo e, por isso, já chegou à diretoria no dia de hoje e já apresentou quais as principais metas de contratação que o treinador exige da diretoria, ou melhor dizendo, pediu para a diretoria do São Paulo. Ele quer como prioridade um lateral direito, ele quer um ponta que atue pelos dois lados, esse aqui é difícil, hein? Mas ele pediu. E quer também um zagueiro. Era bem possível que isso ia acontecer com a saída do Juan Tressoldi. Ele pedisse mais um zagueiro ao São Paulo Futebol Clube. Antes era volante, era centroavante, aí chegou o Dineno, o ponto eu falei para vocês, né? Tal. Depois queria meia, mas isso era o São Paulo. Agora, com o Hernan Crespo mudou tudo. Ele quer um lateral direito, ele vê deficiência ainda muito grande no Cedric, vê muitas deficiências no Cedric, então ele quer um lateral direito jovem, ok? E quer também um ponta jovem e zagueiro, tá? Ele já deu a tendência de que ele poderia até utilizar o Luiz Gustavo como zagueiro, mas o Luiz Gustavo segue naquele período meio complicado, meio difícil, né? Daquela embolia pulmonar que ele teve e tal, tá indo em tratamento, isso vai demorar muito. Eu não gosto muito da ideia dessa improvisação, não. Eu acho o Luiz Gustavo um cara extremamente lento. Se colocar ele na zaga, o que nós vai tomar de gol, que os caras vão roubar a bola dele, é brincadeira. Então, tomara que o São Paulo traga um zagueiro logo, para que o Crespo nem invente essa ideia do Luiz Gustavo, um jogador muito lento, você sabe disso. Não preciso nem falar. Então, para tomar a bola dele e mandar para dentro do gol, é rapidinho. Vamos falar agora do Grego Marinakis, tá? O Grego Marinakis também está negociando com o John Testor a possibilidade de investir nas categorias de base do Botafogo, possivelmente na captação de jogadores. Esse negócio está acontecendo junto do acerto pela ida do Jair ao Nottingham Forest da Inglaterra, que é, né, do Marinakis, tá? Ele comprou o jogador aí do Botafogo. E aí tá tendo essas conversas paralelas. Isso quer dizer que o negócio com o São Paulo Futebol Clube melou? Não. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal. Mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom PRIMEIRA8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Ainda tudo bem encaminhado aí, ok, com o Marinakis. Beleza? Vamos lá. Fechado e martelo batido. Matheus Alves é o novo reforço do CSKA Moscou. A negociação foi fechada mesmo em 6 milhões de euros, 38 milhões de reais, mais 25% da mais-valia em uma venda futura. Então, desejamos boa sorte aí ao jogador Matheus Alves, ex-tricolor, no CSKA Moscou. Para você, eu peço para deixar o like, se inscrever, compartilhar